Olá, professor. Olá, professora, tudo bem? Meu nome é Everaldo Machado, tenho os cabelos castanhos, os óculos na cor preta. Estou usando hoje uma camisa polo na cor preta e é um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje para mais uma formação de professores do nosso material Aprender Sempre. Nós estamos trabalhando com a primeira série do ensino médio, onde nós estamos vendo o que? A situação de aprendizagem 6 do volume 2. Então, o que nós temos aí no dia de hoje, né, para a gente poder trabalhar um pouquinho? Nós vamos ver um pouquinho sobre a construção do raciocínio lógico e matemático, que esse trabalho foi desenvolvido pelo professor Valdir na formação de etapa número 1, onde nós trabalhamos com essas funções executivas. Nós trabalhamos com a atenção, com a percepção, com a memória de trabalho, com a flexibilidade cognitiva. Só para a gente lembrar, a memória do trabalho e as nossas memórias cognitivas, pois elas fazem parte dos elementos e são primordiais aos processos de aprendizagem. Então, nós precisamos, principalmente dessa memória de trabalho, da flexibilidade cognitiva para a gente conseguir o quê? Conseguir fazer o nosso processo de aprendizagem. Então, nós, professores, precisamos fazer esse ensino para que haja aprendizagem para os nossos alunos. Então, como que nós vamos trabalhar com isso? Então, nós trouxemos para vocês aqui uma atividade, é uma atividade lá das aulas 3 e 4, onde nós vamos buscar na situação de aprendizagem 6 da primeira série do ensino médio. O que é a habilidade em questão aí que nós estamos trabalhando? É resolver e elaborar situações de problemas que possam ser representadas por sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas, interpretadas utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso. Então, nessa atividade em questão, o que a gente está trabalhando? É a ideia nossa da álgebra. O nosso aluno, o nosso estudante, ele vai ter que ler e vai ter que entender como que ele vai dar nomes para eles. Nós temos vários exemplos, né? Estacionamentos onde a gente tem carros e motos, ele vê a diferença onde a gente está trabalhando às vezes com rodas, que um veículo tem 4 rodas, o outro tem 2. Nesse em questão, ele está falando o quê? Das idades. Então, primeiramente, a gente vai pensar o quê? Que a soma que ele fala aí da idade, tanto de Rafael quanto de Cristiane, tem 60 anos. Só que ele não fala a idade de Rafael nem Cristiane. Então, o que a gente, na leitura, a gente aguarda? Nós temos que guardar na nossa memória de trabalho esses 60 anos. Por quê? Lá na frente, ele vai pedir qual que é a idade de Rafael. Como eu não conheço a idade de Rafael, o que eu falo? Eu falo que ele tem X anos. Eu não conheço a idade de Cristiano. Então, qual que é a idade de Cristiano? Eu posso adotar qualquer letra. Neste caso, nós vamos chamar ela de Y. Então, já que eu tenho da minha memória de trabalho, quando eu li o enunciado, eu vi que 60 anos é a soma da idade de Cristiane mais Rafael, eu já posso saber o quê? Que X mais Y é igual a 60. Olha que legal quando a gente tem esse dado aí para a gente. Por quê? Porque eu já consigo imaginar esses exercícios. Então, isso faz parte da minha memória de trabalho. Aí, quando eu vou vendo, eu continuo lendo o enunciado. O dobro da idade de Rafael. Então, Cristiane é o dobro da idade. Se Cristiane é o dobro, então eu sei que Rafael tem o quê? 2 vezes a idade de Cristiane. Então, quando a gente vai pensar nisso aí, eu já sei o quê? Então, que vai ser igual a y igual a 2x. Quando eu junto os dois, me forma o quê? Eu já sei que x mais y, ou seja, a idade de Rafael mais a idade de Cristiane vai dar 60, e que a idade de Cristiane em relação à idade de Rafael é o quê? Um é o dobro do outro. E aí eu já consegui montar minhas duas equações. E aí eu parto para a resolução. Então, professor, essa proposta permite que os nossos estudantes possam desenvolver atividades individualmente ou em pequenos grupos, mantendo o foco atencional primário e assim fazer a percepção do todo, buscando caminhos, revisitando os conceitos, conteúdos para que possam, por meio da tomada de decisão, desenvolver e concluir as atividades. Podemos perceber na atividade uma progressão desse raciocínio lógico estruturado, iniciando pela atribuição de um valor literal para a idade de Rafael, após isso atribuir um valor literal para a idade de Cristiane e posteriormente relacionar a soma, que era de 60 anos. E por fim, fazer a relação da idade, ou seja, de que era o dobro da idade de Rafael. Então, o que nós percebemos aí? É uma expressão que envolve o nosso raciocínio lógico-matemático, nós temos uma progressão desse raciocínio e nós temos o quê? Que é uma atividade que gera para nós o quê? A sinergia com a nossa proposta de formação das nossas funções executivas. Então, fica o todo para nós aí.
Os nossos materiais estão sempre aí nos nossos roteiros, no nosso QR Code do nosso ensino médio, o nosso roteiro formativo, e essas são o quê? As nossas referências que nós usamos no dia de hoje. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima.